Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, como dá pra ver aqui no título, vai ser indicando um livro pra cada idade, né? Dos 8 aos 18. Dando um recadinho leve, o dia hoje está levemente chuvoso, então vocês talvez escutem um barulho de chuva. Então eu peço pra vocês darem uma ignorada. E também fica uma vibe, né, meio música ambiente, né? Um fundo legal pro vídeo. E antes de eu dar as indicações pra vocês, não esqueçam de deixar o seu like aqui no início do vídeo, que é muito importante. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. Se esse botãozinho aqui de baixo for vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, que faz uma diferença gigantesca pra mim. Ah, e lembrando também que todos os livros que eu falar aqui pra vocês, vai ter o link deles na descrição, né, caso vocês se interessem por algum desses livros. E lembrando que vocês comprando com o meu link da Amazon, vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Então, bora para a primeira indicação, porque a gente não tem tempo a perder. E a primeira indicação é O Pequeno Príncipe, que é um livro com classificação indicativa, né, mais 8, então as pessoas com 8 ou mais anos estão liberadas para ler esse livro. E dando um breve resumo, porque eu vou fazer um resumo breve de todos os livros, para não ficar um vídeo tão longo assim, ele é um livro que vai te fazer refletir sobre a vida. Uma criança de 8 anos vai ter um entendimento muito bom desse livro, mas uma pessoa mais velha também vai conseguir ter um entendimento muito bom dele. Inclusive, esse é um dos livros que eu sempre releio, né? Todo ano eu tô relendo esse livro, porque todo ano eu crio uma expectativa nova, eu tenho uma impressão nova do livro, eu tenho uma nova perspectiva da história. Então, assim, ele é um livro maravilhoso que crianças de 8 anos podem ler. A próxima indicação é para quem tem 9 anos, e o livro que eu escolhi para essa idade foi Diário de um Banana, que foi inclusive um dos livros que me fizeram, né, ser leitora, junto com os gibis da Turma da Mônica e a Seleção. Então, assim, ele é um livro de quadrinhos, né, ele tem várias... Não é bem um quadrinho, mas ele tem várias ilustrações, toda página tem uma ilustraçãozinha. Ele é um livro bem rápido de ler, tipo assim, é facinho, faz você ler ele e querer continuar lendo, assim, você começa a ler, você lê rapidinho, assim, no máximo umas 4 horas você termina esse livro. E pra quem tá começando, né, pra quem tem 9 anos e tá começando, é uma ótima indicação. O próximo livro é Extraordinário, né, que é com classificação indicativa mais 10 anos. E assim, apesar de ele ser um livro pra quem tem mais 10 anos, ele é um livro que também que te faz pensar muito sobre a vida, te faz refletir. Ele conta a história do Aug, se não me engano. E assim, esse livro é lindo, ele traz vários ensinamentos. Ele tem umas coisas sobre bullying, né, que o Aug passa muito bullying na escola por conta da aparência dele. Então, assim, ele é um livro muito profundo e também é um livro que uma criança vai conseguir entender perfeitamente, mas pra quem é mais velho, é um livro excelente. Eu li ele quando eu estava no ensino médio e, assim, posso dizer pra vocês que eu talvez tenha chorado na sala de aula, assim, talvez. Porque ele é um livro lindo e ele, assim, é uma história maravilhosa. Inclusive tem um filme, caso você já tenha assistido. Esse livro vai ser bem interessante também, porque você vai se aprofundar melhor na história. O próximo é O Jardim Secreto, que é com classificação indicativa mais 11. Na verdade, ele é uma classificação indicativa mais 10, se eu não me engano. Só que eu acho que uma classificação indicativa de 11 pra cima já é um pouco melhor, porque no começo do livro, os pais do personagem vão morrer, então é por isso que ela vai acabar indo morar na casa do tio dela, e aí vai desenrolando essa história, né? Então, a nossa personagem aqui, ela é uma riquinha mimada, e ela vai descobrir que o mundo não vai estar sempre aos pés dela, não vai estar sempre servindo às vontades dela. Então, assim, ele é um livro profundo. No começo eu vou dizer pra vocês que eu não tava tão conectada com a história, mas com o desenrolar desse livro eu fui me apaixonando por ele, assim, é uma história maravilhosa. Ele é contado por duas crianças, né, que eu não vou explicar tanto, porque senão eu vou acabar dando spoiler da história, mas ele é contado por duas crianças. Então, é uma história muito divertida. E ele é narrado em terceira pessoa, então fica mais fácil, né? Tem um entendimento melhor sobre tudo que tá acontecendo. Então, uma criança de 11 anos consegue ter um entendimento melhor da história também. A próxima indicação é para mais 12 anos e é Para Todos os Garotos que Já Amei, que é um livro favorito meu. Assim, esse livro, ele é um romance, né? Obviamente, teria que ter livros de romance recomendados nesse canal. Ele é um romance com fake dating, então vai ter um relacionamento falso. Mas ele não é tipo aquele romance que vai ter várias cenas hot e tudo mais. Ele é um romance fofinho, ele é bonitinho. Nós temos a Lara Jean, que é a personagem principal, ela é uma romântica incurável. E aí ela vai enviar várias cartas pra... Não vai enviar, na verdade, ela vai escrever várias cartas pra várias paixões que ela teve durante a vida. E em algum momento essas cartas vão ser enviadas e aí ela vai ter que lidar com toda a situação. Ele é um livro muito fofo, eu gostei muito dessa história quando eu li. E ele é um mais 12, então assim, pras meninas, ou pros meninos também, né, não tem diferença, né, ler romance. Mas
Assim, pra quem tá começando no universo literário, quer começar a ler romances e gosta de histórias fofinhas, né, ver filmes de romances fofos e quer ler uma história fofa, Para Todos os Garotos que Já Amei, ele é um livro perfeito pra isso. E assim, um adendo aqui no meio do livro, né, do vídeo, na verdade, não do livro. Todos esses livros, eles têm classificação indicativa mais baixa, mas não quer dizer que a pessoa não possa ler, né, mais velha. Tanto que a maioria desses livros eu li quando eu já tinha 18 anos, né, e eu li porque eu não tinha lido na época que eles foram lançados, ou eles foram lançados depois que eu tinha feito a idade, né, recomendada pra eles, então assim, não tem idade. Literatura não tem idade, você pode ler o livro que você quiser, desde que seja na sua classificação indicativa. O próximo é a classificação indicativa mais 13 e é Headstopper, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é um quadrinho, né, assim, ele é um livro muito bonitinho, ele é todo cheio de ilustrações, e ele conta a história do Nick e do Charlie, eles vão se conhecer no ensino médio, vão começar uma amizade e depois vão começar a se apaixonar. Então ele também é um romance super fofinho pra quem é mais novo e quer começar a ler romances. Esse livro também é maravilhoso, assim, ele é uma fofura. Eu tenho certeza que se eu tivesse lido ele quando eu era mais nova, eu ia ficar apaixonada nessa série. Ele já lançou mais 4 livros aqui no Brasil, se eu não me engano, né? O 5º foi lançado recentemente. E assim, é um quadrinho muito fofo. Tem série na Netflix, então ele é muito bonitinho. O próximo livro é com classificação indicativa mais 14 anos e é Jogos Vorazes. Quando eu estava fazendo essa lista, eu falei assim, eu preciso colocar Jogos Vorazes. Porque eu sou completamente apaixonada nessa saga. Tanto nos filmes, assim, porque os filmes são impecáveis, quanto na série de livros, né, na trilogia Jogos Vorazes. Esses livros são maravilhosos. Dando um breve resumo desse livro, ele vai contar a história da Katniss, que se voluntariou como tributo, né, para os Jogos Vorazes. E aí, lá nessa arena, eles vão ter que vários, né, jovens de vários distritos, né, porque ele é um mundo distópico, vão lutar um contra os outros até sobrar só um sobrevivente, né. E assim, eu dei um resumo bem resumido mesmo sobre essa história, porque ela é uma história super profunda, ela cria muitos pensamentos, na verdade ela moldou a minha forma de pensar, na minha forma de pensar sobre o governo, sobre o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, o estilo de vida que tem na capital, que se espelha, né, muito na vida que a gente tem aqui. Então assim, esse livro é excelente, uma pessoa de 14 anos vai ler e provavelmente vai gostar mais da parte dos Jogos Vorazes. Mas quem é mais velho vai entender a profundidade desse livro e, assim, ele é excelente. Avisando pra caso tem algum pai, esse livro, né, assim, tem um pouquinho de sangue, um pouquinho de violência, tem um pouco de matança nesse livro, mas ele é um livro muito bom. Eu li ele faz um tempinho, então não lembro muito bem se ele é tão gráfico assim. Eu acredito que não, porque a Katniss não chega a matar tantas pessoas assim, ela fica mais na dela, no estilo de sobrevivência, mais, tipo, vou fugir dos outros e não vou me aparecer tanto. Mas eu acho que é um livro muito bom. No mais 15 anos, eu dei uma roubadinha e escolhi 2 livros porque eu sei que nem todo mundo gosta de romance e o livro que eu tinha escolhido, né, o único pra esse pro mais 15, é um romance. E aí eu decidi colocar um outro também não romance, então eu vou falar o não romance primeiro. E o não romance primeiro é Amêndoas, que é um livro de uma escritora sul-coreana. E é um livro maravilhoso. Eu li ele no passado, fiz vlog de leitura pro canal, inclusive, se vocês quiserem. Eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima. E assim, esse livro, ele tem uma profundidade muito grande. Ele tem uma escrita muito fluida. E dando um breve resumo sobre o livro, nós vamos ter nosso personagem aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome certinho, mas que ele vai ter as amígdalas dele muito pequenininhas, né? As amêndoas, porque as amígdalas, que são uma partezinha aqui do cérebro, não as amígdalas que a gente tem aqui, né, na nossa garganta, mas ela vai ser uma partezinha do cérebro onde é o receptor de emoções. Então as emoções passam primeiro pelas amígdalas para depois o nosso cérebro entender o que está acontecendo. Então, pelo que eu sei mais ou menos, um estudo básico sobre as amêndoas, é que elas são o primeiro receptor de emoções que a gente tem. Então, quando a gente está vendo um filme, uma série, a gente chora e sofre junto porque as amígdalas são o primeiro coisa, então ela manda o primeiro sinal de emoção. E depois a gente entende que aquilo ali é uma ficção e tudo mais. E as amígdalas dele são pequenininhas, então ele não tem a capacidade de sentir essas emoções, de sentir coisas. E aí vai desenrolando a história dele tendo que aprender a lidar com o mundo assim e tentando se adaptar ao mundo que ele não é tão acostumado porque ele não consegue sentir o que os outros sentem. É uma história emocionante, então assim, recomendo super. Gente, um avisozinho no meio do vídeo aqui de vocês é que essa parte agora que vocês estão assistindo, eu tô regravando ela, porque quando eu estava editando,
eu vi que o áudio ficou meio desincronizado com, né, a imagem. Então, caso dê uma desincronizada de novo, eu peço pra vocês relevarem que eu tô fazendo o meu melhor. Mas enfim, vamos continuando com as indicações. Agora, a indicação de romance, como eu tinha comentado com vocês, é Fallen, né? Assim, esse livro, ele tem uma vibe, uma pegada sobrenatural. Nós vamos conhecer nesse livro a Lucy, que é a nossa personagem principal. E nesse livro, a Lucy, ela vai acabar sendo mandada para uma escola que é uma vibe meio reformatória, assim. É uma escola que você vai, tipo, acordar e dormir nessa escola. Você vai fazer tudo nessa escola. E lá, ela vai conhecer um cara meio misterioso, que ela vai bater o olho nele e ela vai falar assim: esse cara é interessante. Ela vai ficar meio fixada por ele e nós vamos descobrindo no decorrer do livro o porquê que ela vai ser tão fixada nesse cara. E como eu falei, ele é um romance sobrenatural, então nós vamos ter anjos caídos, nós vamos ter vários reencontros, porque assim, podemos dizer que a saga Fallen é uma saga de reencontros. Porque eu não vou dar, na verdade, um spoiler pra vocês, mas ele é um livro maravilhoso, assim. Eu li ele no meu ensino médio, quando eu tinha 15 anos também, então assim, para uma pessoa de 15 anos, esse livro é maravilhoso e é muito divertido, porque aí você vai continuar lendo a saga, porque tem os outros livros aqui. O segundo livro da saga, que não é tão legalzinho assim, mas passando por ele eu vou dizer que compensa, porque Fallen é uma saga muito interessante. Indo para a classificação indicativa mais 16, nós temos Imperfeitos, que é um livro, um romance enemy lovers, ou seja, os dois protagonistas vão se odiar, podemos dizer assim, eles não vão com a cara um do outro. E nesse livro nós vamos conhecer nossos dois protagonistas, né? Ele vai ser narrado em 2 pontos de vista, né? 2 perspectivas. E eles vão se odiar, mas eles vão ter que acabar sendo forçados a ficarem próximos um de outro, porque eles vão acabar indo para uma lua de mel, que eles vão ter que fingir nessa lua de mel que eles são um casal extremamente apaixonado, que eles são, obviamente, né, na lua de mel, então eles são um casal fofinho. Eles vão ter que fingir isso, e aí por isso eles vão acabar se aproximando. Esse livro, ele é muito divertido. Eu dei altas risadas com essa história, assim, do começo ao fim não, porque o começo é um pouco arrastado, eu tava meio tipo assim, esse livro é mais ou menos. Mas depois, quando eu fui lendo mais, eu fui me apaixonando por esse livro. Ele tem algumas coisinhas meio no finalzinho dele, mas a história é muito divertida, eu gostei muito, muito desse livro. Assim, os dois personagens são extremamente carismáticos, a gente dá muita risada com eles na parte da lua de mel. Eles dão várias alfinetadas um no outro, então a história é interessante demais. O próximo livro com classificação indicativa mais 17 é Por Lugares Incríveis, que é um livro maravilhoso. Eu sou apaixonada nessa história. Ele é um livro com uma pegada bem adolescente, assim, ele se passa no ensino médio, né? Nós vamos ter 2 protagonistas, que também vai ser narrado por 2 pontos de vista, que um é do Finn e o outro é da Violet. Se eu não me engano, esses são os nomes dos protagonistas, que vocês sabem, memória ruim. Mas, né, contando um pouco dessa história, eles vão acabar se aproximando porque eles vão ter que fazer um trabalho juntos e vão passar por vários pontos turísticos de Indiana. Esse livro, ele aborda vários temas muito voltados para o público mais jovem, que é depressão, ansiedade, bullying na escola, todo esse ambiente tóxico na escola que o Finn, principalmente o Finn, né, enfrenta bastante. Ele é uma história emocionante, ele tem um romance muito bonito, eu gosto muito da construção do romance dos dois. Ele é um livro triste, pode ter alguns gatilhos, então deem uma pesquisada antes de lerem o livro, né, caso vocês queiram ler, porque ele pode trazer alguns gatilhos relacionados à depressão, mas é uma história maravilhosa. E posso dizer que no final dele eu estava, talvez, chorando de soluçar, porque ele é um livro lindo. Mas o tanto que ele é lindo, ele também é triste, mas enfim, é um livro maravilhoso. E indo agora para o último livro, mas nem por isso menos importante, que é de classificação indicativa mais 18, e é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse, inclusive, é um dos meus livros favoritos da Colleen. Ele, né, conta a história da Lily, que é uma jovem levemente excêntrica que vai acabar conhecendo um neurocirurgião, que é o Riley. Nisso eles vão acabar se aproximando, né, eles vão acabar se apaixonando, e aí vai desenrolando a história dele. Um adendo muito importante que algumas pessoas cometem um erro quando vão ler Assim que Acaba, é que leem esse livro esperando uma história de romance. E ele não é um livro focado no romance, ele é um livro focado em violência doméstica, assim, em todos essas coisas horríveis que acontecem com algumas mulheres. Nós vamos também conhecer um pouco do passado da Lily nessa história, então a gente vai ver as cartas que ela escrevia pra Ellen no passado. Esse livro é muito interessante, é uma história muito emocionante. Eu
comecei o livro me apaixonando por um dos personagens, que eu não quero dar um spoiler, caso você não conheça muito bem a história desse livro. E depois eu quebrei a cara junto com a Lily, né? Então, assim, é uma história emocionante, é uma história que vai fazer você passar raiva em muitos momentos. Ele é um livro excelente. Ele tem um romance, tem um foco no romance muito grande, mas o maior foco dele é sobre a violência doméstica, então é um livro muito interessante, que pode gerar alguns gatilhos, então antes de ler, né, antes de você ler, é assim que acaba, dê uma pesquisada sobre o livro. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se vocês gostaram de algum dos livros indicados, lembrem-se que todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar algum deles. E comprando com o meu link da Amazon, vocês não vão estar pagando nada mais por isso e vão estar apoiando aqui o canal. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like aqui, né, se vocês já não deram lá no início. Também se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, né, se esse botãozinho aqui de baixo é vermelho, significa que você ainda não é inscrito no canal, então clica ali, que é uma coisinha rapidinha pra você, mas que faz uma diferença gigantesca pra mim. E você vai fazer parte desse nosso clubinho literário aqui. Então é isso, um beijo no coração de vocês. Tchau!